a minha pergunta é a seguinte: olha, acabou de se esgotar o prazo previsto na lei para que o presidente Lula sancionasse ou vetasse uma lei que foi aprovada em maio deste ano no Senado. Ela já tinha passado na Câmara, aprovou no Senado, foi para a sanção ou veto do presidente Lula. Veto este, ou sanção esta, que tinha um prazo de 15 dias para serem concedidos pelo presidente. Se encerraram depois de outros trâmites que teve esse prazo no dia 20 de junho. 20 de junho. Então, ocorreu o quê? Um veto tácito. O presidente vetou. Eles vão ter que agora votar no Congresso a derrubada do veto do presidente. Que lei é essa? É a lei que estabelece o dia 12 de abril como dia da amizade Brasil-Israel. Isso no Senado brasileiro acabou de aprovar essa lei para estabelecer o dia 12 de abril como dia de amizade Brasil-Israel. O presidente Lula não vetou, mas vetou tacitamente, né? Então, assim, deu um recado claro de que o governo executivo brasileiro não acha que é hora de ficar criando lei para criar dias de amizade Brasil-Israel. Deu um recado tão claro, não vetou, preferiu não vetar. Então aí entra a minha pergunta, viu? Sobre essa postura do governo, do poder executivo brasileiro. O Congresso a gente sabe qual é. Mas do poder executivo, na sua opinião, viu? Está sendo a melhor possível em relação a esse conflito, sob o ponto de vista dos palestinos. Porque me parece que às vezes há um pouco de timidez nas ações do governo executivo. Bom, Vinícius, é um prazer estar com você. Eu acho que nós nunca estivemos juntos online. É muita felicidade conhecê-lo. Eu fico muito lisonjeado. Muito obrigado pela. E a questão que você traz, ela é muito interessante. Eu sempre gosto de afirmar que as pessoas estão querendo debate elevado. As pessoas, nós deveríamos respeitar sempre muito o nosso espectador, o nosso internauta, porque e essa questão que você traz, ela joga para um histórico importante. Primeiro, vamos lá. O presidente Lula, de fato, vetou tacitamente. Por que isso é importante para voltar para o Congresso? Porque, neste momento, o Brasil inteiro está às escancaradas frente a esta postura do parlamento brasileiro de, ainda que seja meramente simbólica essa data, eleger um momento genocidário para afirmar amizade com um país que comete o genocídio. É como se, no governo Getúlio Vargas, em plena Segunda Guerra Mundial, em pleno extermínio que pode ter ceifado até 70 milhões de vidas na Europa e um pouquinho ao seu redor, houvesse uma iniciativa parlamentar com vistas a estabelecer um dia de amizade com a Alemanha nazista. É a mesma coisa. Então, primeiro isso. E o presidente Lula, à luz da opinião pública conhecedora, joga isso de volta para o Congresso e o Congresso tem que se explicar. Você está com este genocídio ou não está com este genocídio? Então, essa é uma atitude muito importante. E está à luz, está no mesmo fio. Agora, desde que surgiu o Twitter, ficou bacana falar de fio, né? Então, vamos falar desse fio histórico muito breve para falar de um outro muito importante, não tão antigo, mas também não tão recente. O presidente Lula foi o primeiro grande líder a afirmar que é genocídio, em várias ocasiões. Quando o presidente presidiu, e veja, quando era proibido falar em genocídio, agora até o Macron fala que é genocídio. Agora até as pedras de Marte falam. Mas quando a FEPAL foi a primeira organização a falar em genocídio aqui e ficaram todos preocupados com o isolamento que poderia ter a questão palestina, o presidente Lula não demorou muito depois para espantar sua própria base e dizer isto é um genocídio, uma matança de mulheres e crianças. Então vamos lá. O Brasil presidiu, na condição de membro rotativo, o Conselho de Segurança da ONU, tentou por 3 vezes, quando havia pouquíssimos mortos ainda, parar este genocídio e foram vetadas as iniciativas de cessar-fogo e ajuda humanitária brasileiras pelos Estados Unidos. Depois o Brasil apoia a petição da África do Sul pedindo a investigação do crime de genocídio pela Corte Internacional de Justiça, finalmente admitida em 26 de janeiro do ano passado. Depois o Brasil foi um dos que mais se esforçou para, em março daquele ano, obter um cessar-fogo aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e até agora não acatado pelos Estados Unidos e por Israel.
Os Estados Unidos não vetaram, afinal de contas. O presidente Lula depois disse de um ponto, de um lugar do mundo emblemático, Addis Abeba, capital da Etiópia, e o que acontece equivale aos crimes nazistas da Segunda Guerra Mundial que acontece em Gaza. Ou da Itália, na própria Etiópia, pré-Segunda Guerra Mundial. Claro. Quando eles tentaram, inclusive, implementar na Etiópia um sistema de colonização que os franceses tentavam nas suas colônias africanas e que hoje é o modelo na Palestina. Bem colocado. E aí, Vinícius, veja, isso são palavras para algumas pessoas. Só que palavras desse calibre não são só palavras. Só que o Brasil tem atitudes. Primeiro, não enviou o embaixador para Tel Aviv, brasileiro, há 1 ano. Isso é rebaixamento tácito das relações diplomáticas. Cancelou a aquisição dos obuseiros da Elbit Systems, a maior empresa bélica israelense, a mais implicada no extermínio do povo palestino, no valor de R$1 bilhão, mais 200 milhões de reais de treinamento e outras coisas mais. Não vai produzir isso no Brasil com a AEL Sistemas, subsidiária da Elbit Systems, no Rio Grande do Sul. Precisa fazer mais? Precisa. E fez. Primeiro, não ratificou os acordos de cooperação com Israel na área militar, de segurança e tecnológica, que são esses implicados no genocídio da Palestina, selados acordos de cooperação no governo passado e aprovados no Congresso, ao mesmo tempo que ratificou os acordos de cooperação da Palestina com o Brasil, inclusive o de livre comércio, que é Mercosul, Brasil, e os outros 3 são na área de tecnologia, cultura e educação. Preciso fazer mais, antes que eu diga do histórico anterior, o mais pretérito, é preciso fazer mais. É preciso romper relações com esse Estado, ou, no mínimo, iniciar um processo que leve a isso, entre eles, o embargo ao petróleo, que o Brasil, por meio das multinacionais que estão aqui roubando o nosso petróleo, porque mudou o sistema de exploração de partilha para novamente concessão, quando o Brasil entra num momento muito ruim. Então, precisa embargar este petróleo e precisa embargar todas as aquisições e relações com Israel que digam respeito à área militar, de segurança e de informação, que é essa arapongagem que está aí destruindo a democracia brasileira. Isso não é difícil de fazer. Poderia romper as relações totalmente, porque as exportações brasileiras no ano passado inteiro e neste ano, nos primeiros 5 meses, agora completa o 6º, é de apenas 0,2% do cômputo das nossas exportações, com mais de 400 milhões de déficit contra o Brasil no ano passado e agora quase 310 milhões nos primeiros 5 meses de déficit contra o Brasil. Realidade que se repete há no mínimo 9 anos, com um dos anos um déficit próximo a $1 bilhão em desfavor do Brasil. E o Brasil não perde nada com isso também, porque não importa nada sensível que precise. Só para nós termos uma ideia, tanto no ano passado quanto neste ano até maio, 1/3 das nossas importações de Israel são de adubos e fertilizantes. Santa Capivara. Bom, e finalmente, por que o Brasil deve romper com Israel? Lembremos, o Brasil passa a ter relações com Israel não a partir da resolução da partilha, de que recomenda a partilha da Palestina em 2 estados de 29 de novembro de 47. Não a partir do momento que o sionismo ilegalmente se autoproclama Estado na Palestina em 14 de maio de 1948, quando já tinha expulso ou matado mais de 250 mil palestinos e prossegue esse processo até 1951, na maior limpeza étnica da história. O Brasil só reconhece Israel e passa a ter relações com Israel a partir do momento em que a ONU, a 11 de maio de 49, adota uma resolução, a 273/3, que teve iniciativa britânica, mas que não seria aprovada, e só foi aprovada porque tinha 2 resoluções, 2 cláusulas condicionantes, que são as resoluções 181, de partilha da Palestina, portanto, a Palestina ter no mínimo 42,9% do seu próprio território, e a 181, de 11 de novembro de 48, que reconhece o extermínio do povo palestino e institui o direito de retorno do povo palestino. Ela também é adotada como cláusula condicionante expressa, quer dizer, Israel só poderia ser membro das Nações Unidas se acatasse e se retirasse de território conquistado pela força e determinasse a restauração demográfica da Palestina histórica com o retorno dos refugiados, e até agora não acatou, roubou mais
vitória em 67 e promove o maior holocausto da nossa história, proporcionalmente em Gaza. Portanto, por isso também o Brasil pode romper com Israel, sim. Eu não sei se com isso eu dou um panorama em respeito a este programa, em respeito ao DCM e em respeito ao povo brasileiro que merece saber a verdade com hora, lugar, dia, atores. Não dá para ficar fazendo da questão palestina um palanque miúdo, de miudezas e de ativismo vulgar. As pessoas têm direito à boa informação.